falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos, quanto lhes deste, a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo, que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus ele já existia. Ele estava junto do Pai. Estava junto do Pai. Irmãos, hoje aí a gente vê deuses e deuses e deuses, não é assim? Com letra minúscula. Mas o verdadeiro Deus é esse que você está servindo neste lugar. É o verdadeiro Deus. O único que pagou um preço alto na cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos dar vida eterna, foi Jesus. E a Bíblia fala que Ele deixou todo o resplendor, deixou toda a tua glória, e veio por amor a nós. Veio para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E às vezes, irmãos, nós negligenciamos, não queremos vir para a oração, não queremos vir para culto, né? Qualquer coisa nos tira do foco que é Deus. Irmãos, o cristão, ele tem que estar meditando dia e noite. Você pode estar com um amigo seu, pode estar no trabalho, pode estar no trânsito, mas você tem que estar conectado com Deus, tem que estar orando, tem que estar buscando. Uma das coisas que eu sempre foquei foi a oração. Eu fiquei 14 anos no ministério, está ali a dica com seu esposo que lembra, 14 anos nesse ministério, irmãos. E ali eu orava muito pelos meus filhos, pela minha família e pela igreja também. Na época eu não era nem obreira na igreja, mas eu já intercedi, orava, pedi ao Senhor. Irmãos, eu sei que é um lar totalmente destruído e Deus restaurar, Deus levantar, Deus restituir saúde, restituir vidas. Hoje nós vimos mães chorando, pais chorando por causa dos filhos que estão nas drogas, estão perdidos. Filhos ameaçando de matar pai, matar mãe. Irmãos, isso é contra a palavra de Deus. Isso não está na palavra de Deus. A Bíblia fala para honrar pai e mãe, para que prolongue os anos de vida sobre a face da terra. Para ter anos prolongados, tem que honrar pai e mãe. Tem que honrar, irmãos. Tem que honrar. E eu ensinei esse princípio meus filhos. Tudo que o pastor fala aqui na igreja, eu fui ensinando desde pequeno. Ser ofertante, ser dizimista, orar, clamar, buscar. Momentos difíceis, oração. Jesus, a oração que ele ensinou foi o Pai Nosso. Ele ensinou o Pai Nosso. Está lá em Mateus 6. Ele ensinou o Pai Nosso. Então ensinou o crente o quê? A orar. Orar e falar com Deus. Às vezes tem pessoas que falam, eu não vou orar. Teve uma mãe que teve coragem de falar comigo isso. Eu falei, mãe, você tem que orar pelos seus filhos. Ela falou, eu oro por mim, cada um deles que ora por eles. Criança, irmãos, crianças. Eu falei, está errado. Está errado. Pai e mãe são responsáveis. Nós temos que orar pela nossa família. Eu oro pelos meus filhos, nora, neto, meus bisnetos. Eu oro para todos os dias. É todos os dias, irmãos. Cada hora que eu vou orar, eu estou apresentando todos. Minha bisnetinha, quando eu vou ficar com ela, que eu começo a orar, já levanta as mãozinhas para o céu. Já é pentecostal. Já é fervorosa. Amém? Já sabe o que é orar. Orar é falar com Deus. Orar é pôr para fora aquilo que está dentro do teu coração. A palavra de Deus fala que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já conhece o que está lá dentro. Mas Ele quer que nós abrimos a nossa boca e declaramos, falamos com Ele, né? Hoje a gente vê tantas pessoas, irmãos, fazem um culto de oração, o povo não aparece. São poucas as pessoas que vêm na oração.
todas trabalham, aí vem só os desocupados, né? Que é eu e mais alguns, né? Que não trabalham. Mas a maior parte, oi irmã, vamos para a oração? Ah, não, eu vou trabalhar, eu estou cansada, todo mundo cansa, menos a gente. Irmãos, e a oração, ela faz a diferença na vida do cristão. E aqui Jesus, ele orou por si. Por que ele orou por si? Porque ele veio como homem sobre a terra. Ele veio como homem. Ele sentia fome, ele sentia dor, ele chorava, ele chorou por um amigo dele, que foi Lázaro. A Bíblia fala que o que nós sentimos, o nosso Jesus, ele sentia também. Contudo, ele não pecou, mas ali ele glorificou o Pai. Hoje, irmãos, você começa a falar que as pessoas oram, não, ora por esse problema, ora, eu vou orar por você, mas ajuda em oração. Não, estou cansado de orar. Irmãos, nós não podemos cessar e nem proferir essas palavras da nossa boca. O diabo, ele pega aquilo que sai da minha e da tua boca. Então você tem que mostrar a ele que Deus, ele te encoraja, Deus, ele te dá força, Deus, ele te levanta, Deus, ele te restaura, através da oração, através da palavra, através do jejum. Oh, decanta, ribiandarás. Oh, ribiás. A Bíblia fala que ele levanta o monturo necessitado. Ele levanta, irmãos. Ele levanta o monturo necessitado. Às vezes as pessoas ficam, eu já bati em tantas portas, não consigo trabalho, não consigo nada. Ora antes de sair de casa. Eu vi o pastor um dia pregando aqui, falando que tem pessoas que às vezes que o dia todo vê televisão, vê tudo, fica no WhatsApp, fica no Facebook, fica no Instagram, fica postando muitas coisas, mas na hora de dormir, pula na cama, abençoa meu lar, minha família. Irmãos, eu fiz isso durante muito tempo. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu achava que fazendo isso eu estava agradando a Deus. Não. Deus, era a misericórdia dele sobre minha vida. Era a misericórdia dele sobre minha vida. A palavra de Deus fala que ele não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que nós não sabemos. Mas a partir do momento que você conhece a Bíblia e sabe do que o nosso Deus é capaz, aí nós vamos pagar preço. Hoje, irmãos, eu não gosto, na hora que eu levanto, atender telefone, antes de eu ler a Bíblia, antes de eu falar com Deus. Primeiro, falar que Ele é lindo e maravilhoso. Primeira coisa, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aí eu vou para a palavra, eu gosto de ler primeiro, meditar pela manhã. Aí depois que eu faço minha devocional, que eu vou ver meu celular, se tem mensagem, que tem. Então os irmãos às vezes mandam muita mensagem, eu não respondo na hora, porque às vezes é o horário do meu devocional. Eu não paro, irmãos. Não paro. O diabo, ele não para de atormentar. Nós não podemos parar, baixar a arma da oração, baixar a arma do jejum, a arma da palavra de Deus, e mostrar a ele que maior que está comigo, maior que está com você, do que o que está lá fora. Maior é o nosso Jesus, maior é o Espírito Santo de Deus. É Ele, irmãos. E aqui Jesus, ele orando por ele, mostrando os discípulos também, como ser humano, ele precisava também da misericórdia do Pai. Ele precisava dos cuidados do Pai. E ele orava e ele falava com o Pai. Ele falava, ele pedia ao Pai. Ele orava, ele clamava. Irmãos, olha que bênção. O ministério dele foi durante 3 anos, que a maioridade na época, quando ele batizou, foi com 30 anos. Então, durante 3 anos foi o ministério dele sobre a face da terra. Em momento algum você vê falando assim, Jesus foi derrotado. Jesus não conseguiu fazer expulsar um demônio. Não. Todas as vezes, aonde ele chegava, até Satanás convulsionava, falava, que tenho eu contigo, ó filho de Davi? Que veio me atormentar fora do tempo, quer dizer, não era tempo. Só que Jesus, na minha e na sua vida, ele trabalha na hora dele, é na hora dele, no tempo dele, mas nós temos que estar o quê? Em oração. Como ele sentia dor, como ele sentia fome,
Como ele sentia sede, do jeito que nós sentimos também. E hoje nós passamos alguns momentos de luta, começamos a murmurar. Irmãos, a murmuração impede bênção em nossas vidas. Fala com seu irmão, para de murmurar. Às vezes tem pessoa que fala assim, meu marido, ele fala demais. Mulher também fala muito, fala. Fala não, né? A mulher fala pouquinho, o homem que fala mais. Irmão, Jesus, ele nos ensina tudo. Ele ensina tudo. Eu quando vim para Jesus, irmãos, eu vim pensando uma coisa, Deus mudou tudo. Tudo que eu queria que Deus fizesse, me mostrasse, falasse comigo, Ele trabalhou comigo nessas áreas. Tratou e mostrou que Ele é Deus. E aquilo que eu estava pedindo para outros, Ele foi tratado na minha vida primeiro. Quando nós pedimos Deus para trabalhar na vida de alguém, se você não estiver de acordo com a palavra, de acordo com a vontade dEle, pode preparar o lombinho que vem. E Deus trabalha, irmãos. E Deus sabe como trabalhar em vaso. Deus sabe como transformar o povo dele. Deus sabe. Deus sabe. E aqui nós vimos como que Jesus ele orava, amém, por ele. Aqui quando ele fala no versículo 1 do capítulo 17, ele falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Irmãos, estava chegando a hora, já tinha cumprido já o ministério dele sobre a face da terra. Já estava chegando a hora dele partir. E a Bíblia fala que ele chamou os discípulos e orou pelos discípulos também. E orou o Pai pelos discípulos. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Hoje, às vezes, nós não queremos orar nem pela nossa família. Está alguém doente, que busque sozinho. Está alguém sofrendo, é porque está em pecado. Irmãos, nem sempre a provação que nós passamos é pecado, não. Eu passei por uma prova por causa do ministério, e Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu ia passar por uma provação de enfermidade. E quando chegou o dia, Deus mandou um jovem de 16 anos da Assembleia de Deus, eu não conhecia. Ele chegou na igreja e falou comigo. Falou: olha, Deus falou que vai te provar e chegou a hora. Isso no domingo, na segunda já começou. Irmãos, o meu sonho era ter creche, gosto muito de criança, amo criança, é tanto que eu queria ter 5 filhos, eu tenho 3 biológicos, 3 meus, e tem 2 agregadinhas, 2 que eu criei também. Então Deus realizou o meu sonho, me dando 5 para eu cuidar, né? Meu sonho era ter 5 e Deus completou com mais 2. Então, irmãos, eu vejo o zelo de Deus, cuidar de Deus, mas para isso nós temos que o quê? Orar e obedecer a Deus. Jesus, quando ele orava e falava com os discípulos, ele pediu ao Pai para que o Pai cuidasse dos discípulos, ele pediu ao Pai para que o Pai unisse mais os discípulos. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Hoje, às vezes, as pessoas estão muito divididas, estão afastando uns dos outros. Mas o crente, ele tem que juntar. Fala com o seu irmão, nós temos que estar agarradinhos. Juntinho, irmãos. Tem uma cidade aqui perto, próximo de Lagoa Santa, a igreja onde congregava, o pastor disse que ia lá pregar, os irmãos muito simples, eles oravam, falavam: Jesus, nós queremos ficar agarradinho com o Senhor, assim, igual carrapato. Agarradinho, ó, coladinho com o Senhor. Irmãos, simplicidade, Deus ouvindo, Deus atendendo. Eu até marquei algumas passagens aqui. Eu falei que eu marco, mas na hora Deus traz o que Ele quer. Não é assim? É o que Ele quer, é o que nós precisamos de ouvir. Quem crê que Deus está falando com você neste lugar? Irmãos, o período do louvor e o período do testemunho do meu neto, Deus, Ele fez milagres em nosso meio neste lugar. Ele fez milagres, irmãos. Vocês vão ver testemunho. Testemunho, porque Deus fez milagre neste lugar. Quem é sensível ao Espírito Santo de Deus vê, sente. Irmão, Jesus, quando ele veio, ele chamou os discípulos caminhavam com ele, andavam com ele, aprendendo com ele.
E ele orando e falando com o Pai. Ele sempre falando com o Pai, apresentando ao Pai, ensinando ali os discípulos. Hoje nós somos ensinados por um pastor abençoado. Quem crê que ele é muito abençoado por Deus? Irmãos, Deus preparou ele para ensinar o povo, para trazer a palavra. Deus preparou, desde novinho, desde criança. Eu via muitas coisas diferentes, eu observava muito ele. A maneira dele andar, dele falar, dele agir, tudo. Eu via que ele era diferente. Era diferente. E Deus está fazendo o que quer através dele. Então nós temos que aproveitar e aprender o que é viver um evangelho, o que é viver em santidade, o que é viver em comunhão na presença deste Deus. Hoje às vezes o povo dispersa muito. Dispersa. Mas Deus quer o povo unidos. A palavra de Deus fala que Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida do sangue dEle. Uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, sem mácula. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Aí você fala assim, como que tem mancha? Mancha por causa da mentira, por causa do pecado, por causa do engano. O crente, ele não pode praticar tais coisas. Irmãos, quando Jesus nos chama para a presença dEle, que nós viemos, entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos num caminho, nós convertemos, mudamos de caminho, não é assim? Aí é um caminho novo, uma vida nova com Jesus, vida nova com Jesus. Ontem Deus falou uma coisa comigo na minha casa, Ele me levou lá naquela passagem onde Jesus foi até uma figueira, Ele sentiu fome, Ele teve fome, e Ele foi com os discípulos. Quando chegou perto da figueira, Ele viu que não tinha figo, e Ele amaldiçoou aquela figueira. Aí Deus falava comigo, Ele está olhando no coração de cada um, vê se tem frutos, vê se tem frutos, irmãos. Ele está olhando, está sondando o meu e o teu coração. Ele sonda os nossos corações, para ver se tem frutos. Irmãos, aí você fala assim, mas como que eu vou dar fruto para Deus? Comece dentro da tua casa dando frutos para Deus. Comece dentro da tua casa. Irmãos, eu desde pequena, meus pais eram muito católicos. E minha mãe já ensinava, se você for varrer casa, limpar a casa, não deixa lixo no canto, não deixa. Os católicos têm isso, não sei se tem algum católico no nosso meio aqui. Não deixa, porque o diabo, ele gosta de sujeira. Ele gosta de sujeira. Irmãos, quando você vê um lar sujo, desorganizado, tudo fora do lugar, pode saber que Satanás está cirandando lá dentro. Mas quando você chega e vê uma casa limpa, uma casa cheirosa, as coisas organizadas, pode saber que o Espírito Santo de Deus está trabalhando ali, ó. O Espírito Santo de Deus está habitando ali, ó. Glória a Jesus. E meus pais ensinavam, eu era pequeno e via ele falando isso. Eles falavam isso com a gente. Então, irmãos, Jesus, ele nos ensina a orar, a ter uma vida santa diante dele, a ter uma vida santificada diante dele. Mas em tudo, irmãos, tem que santificar. Não é eu me santificar e o resto deixar o diabo agir, não. Você tem que fechar todas as suas brechas no seu lar, na sua família. Uma pessoa só, irmãos, faz um estrago no inferno. Imagina um lar totalmente convertido ao Senhor, todos clamando, todos orando. Você rebenta com o cão, rebenta, irmãos. E é vida de vitória. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, tem limite, mas a alegria, ela vem pela manhã, não tem limite. Irmãos, não tem limite. Olha que coisa gloriosa. Deus alegra o teu coração a cada dia, a cada manhã. Amém? Então aqui, irmãos, essa palavra é palavra para nós guardarmos no nosso coração. O versículo 5, aqui, Jesus, ele fala com o Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Ele estava lá na glória. Deus, a palavra de Deus fala que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. E enviou o teu único filho. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Quem daria seu filho para morrer pela humanidade? Eu não daria.
Acho que ninguém aqui faria isso. E Deus fez por mim e por você. Deus fez. Deus fez, irmãos. Deus fez pensando na nossa vida, ter uma vida melhor com Deus, herdar uma vida eterna com Deus. Que a humanidade estava toda condenada ao inferno. Toda condenada ao inferno. E Jesus, ele não veio forçado. Na hora que o Pai falou, ele se prontificou em vir. E hoje, às vezes, nós criamos tanto problema para vir para a igreja. Se está chovendo, eu não vou porque está chovendo. Está de sol, eu não vou porque o sol está muito quente, está difícil. Irmãos, vem, anda. Eu estive ali na França, ali para ir numa igreja, você anda de carro. É 1h30 de carro para ir numa igreja. É fácil? Não. Mas não é impossível também. Então, quando você chega, você quer alimentar de tudo ali que está sendo falado. Porque é difícil, irmãos. É difícil. É difícil. E não é só na França, na Europa em geral. É difícil ir numa igreja assim próxima. Hoje nós temos igreja para todo lado, não é assim? Todo lado tem igreja, irmãos, pregando aí a palavra. E às vezes nós ficamos quietos, alimentando nossa carne. A nossa carne só pede o quê? Só pede os prazeres da carne. Mas Deus quer que a nossa alma, nosso espírito seja alimentado por Ele, da palavra dEle. E nesta noite, Deus, Ele quer que você alimenta mais dEle. Ele quer que você ore, Ele quer que você clama, Ele quer que você abala as estruturas do inferno e fala com Satanás. Satanás é um Deus vivo, é um Deus poderoso, igreja. Deus é um Deus poderoso. Quando Jesus me chamou para servir a Ele, irmãos, eu enfrentei batalhas e mais batalhas, mas eu não rendi a Satanás. Eu pensava assim, se eu voltar para trás vai ser pior. Então eu prefiro continuar. Não importa o que vai acontecer, não importa o que vai acontecer com a minha vida, mas eu vou seguir esse Jesus. Irmãos, eu sentia paz, eu sentia alegria. O mundo estava desabando tudo em cima, mas eu sentia paz. No meu espírito eu sentia paz. E eu agradecia muito a Deus. Às vezes eu agradecia mais do que pedia. E eu precisando de muitas coisas, mas eu preferia agradecer Ele pela misericórdia dEle para com a minha vida. A misericórdia dEle. A palavra de Deus fala em Lamentações de Jeremias que as misericórdias dEle é a causa de nós não sermos consumidos. Não é que eu sou boazinho, você é bonzinho, não. Não, são as misericórdias do Senhor. E Deus quer que nós oramos. Quer que nós oramos. Quer que nós buscamos. Irmãos, filhos de pé, tem uma frase que eles falam: filhos de pé, pais e mães de joelhos. Os filhos ficam de pé. Ontem eu estava conversando com o meu neto. E ele me perguntando, foi hoje, não sei. Me perguntando, irmãos, os lugares que eu já fui aqui. Eu falei que é Dutra Ladeira, orar. Entrar em cela que se fecha por fora. Fui orar nessas cadeias públicas, vários lugares, presídio, fui em vários lugares. Aí um dia me chamaram para ir orar lá no Cerro, orar para um rapaz. Irmãos, a cadeia lá, ela é toda aberta, você tem um pátio, um saguão e as celas. E a que me levou, na época ela era oficial. Ela me levou e falou comigo: eu não vou poder ir lá, mas a senhora entra e vai. E mostrou o número da cela. Falou: vai lá que tem um rapaz lá que está precisando de libertação. Irmãos, filho único de uma família conceituada no céu. Aí eu entrei, na hora que eu entrei, tudo olhando, eu estou te olhando, pelas grades que eu tudo olhando. E eu só pedindo: Deus, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Irmãos, quando eu cheguei, o lugar para falar com ele era estreitinho assim, ó, pequenininho. E eu levei uma Bíblia pequena, na hora que eu coloquei, ele falou comigo: quem mandou você aqui? Falei: foi Deus.
Aí tudo que ele me perguntava, eu colocava Deus. Falei, foi Deus, tudo era Deus. Ele ficou me olhando, sabe? Me olhando, me olhando, me olhando. Falei, a Bíblia está aqui, você vai ler. Marquei algumas passagens para você. Hoje ele está liberto, está na igreja, adorando o Senhor, servindo ao Senhor na casa de Deus. Aquela família foi reestruturada, aquela família foi levantada através do poder de Deus. Imagina se eu ficasse com medo. Ah, não vou lá não. Talvez ele estaria até preso até hoje ou morto, né? Quando Deus manda, irmãos, nós temos que revestir da armadura de Deus, que fala lá em Efésios. Reveste dessa armadura e vai, busca o Senhor, clama, ora. Irmãos, não só pelos nossos filhos e a nossa família, mas vamos orar para famílias que estão necessitadas. São muitos pedidos de orações, pedidos assim, que eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, só o Senhor pode fazer milagre. Só Deus pode fazer milagre. E Ele faz, irmãos. Através da minha e da tua fé, Ele faz. Ele faz milagres, milagres grandes, não é milagres pequenos não. Mas Ele quer que nós estejamos em oração. Orar sem cessar. Buscar, clamar este Deus. Eu gosto muito de dar testemunho. Por que eu gosto de dar testemunho? Porque edifica a fé das pessoas. Eu falo com um sermão, uma palavra sem um testemunho é como uma porta sem janela, não é assim? Você precisa de ter algo. E tudo que eu falo aqui, irmãos, são coisas que aconteceu comigo. São coisas que aconteceu comigo. Eu falo coisas que eu vivi. Vivi na carne, vivi na minha pele. Mas hoje eu vejo meus filhos, minhas noras, todos na presença de Deus. Meus netos, né, todos na presença deste Deus, tudo servindo a Deus. Às vezes tem uns que é mais fraco, mas sabe o caminho, sabe quem é Deus, né? Então, irmãos, a palavra de Deus fala para ensinar enquanto é criança. Mais tarde ele não se desviará. É igual o João Gabriel deu o testemunho aqui. Ele nasceu no berço evangélico. Depois ele quis conhecer o Egito e foi no Egito. Comeu as bolotas lá do Egito, mas viu que aquilo ali não fazia bem. Voltou para Jesus novamente. E nesta noite, Deus está chamando pessoas neste lugar, para oração, vida de oração, tempo de oração com Deus, tempo de oração com Deus. Uma vez um pastor falou, com o pastor onde eu congregava, eu tinha alugado a casa dele, ele foi lá e falou para o pastor onde eu congregava, falou, aquela mulher, ela ora muito. Eu falei para um pastor chegar e falar com outro pastor que eu estava orando muito, eu falei, então vou fazer o seguinte, vou dobrar minha oração. Em vez de diminuir, eu vou dobrar. Se do jeito que eu estou orando está incomodando, então vai incomodar mais ainda. Irmãos, e ali era noite de orando, clamando, clamando. E Deus fez uma grande obra naquele lugar. Deus quer que você faça a diferença onde você mora, através da oração, através do seu testemunho. Vidas vão ser impactadas, vidas vão ser libertas, vidas vão ser salvas através do teu testemunho. Vidas vão ser libertas, irmãos. Por onde você passar, tem que exalar o perfume de Cristo. Aonde você chegar, não liga se as pessoas falam ali, ó, é crente. Não liga, não liga, não liga. Deixa falar, que estão vendo luz na sua vida. A palavra de Deus fala que nós somos o que? O sal dessa terra. E o sal é para temperar, não é isso? Sal é para temperar. E luz neste mundo tem que brilhar. O Espírito Santo de Deus na tua vida tem que brilhar. Tem que manifestar o poder dele. De uma forma ou de outra, mostrar ao mundo aí fora que está em trevas. Está em trevas. Irmãos, esse propósito deste mês, o Senhor da guerra, nós vivemos num campo de batalha. Quem sabia disso? O mundo é um campo de batalha. Você tem que saber guerrear nesse campo, saber conquistar neste campo. E a receita está aqui, ó. O crente que não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar, é igual galinha de Angola. Quem conhece galinha de Angola? Cada hora que você fala, estou fraco.
estou fraco, não é assim? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Irmãos, imagina Deus olhando para um filho dele, uma filha, e eu estou passando luta, mas não tem força para orar, eu estou fraco, eu estou fraca. Irmãos, você está falando, o Deus que eu sirvo, ele é fraco, mas o Deus que você serve neste lugar, ele não conhece fraqueza, ele é um Deus forte, é um Deus poderoso, ele é Deus poderoso, ele que fala, clama a mim, ora, me busca, aleluia, Jesus, eu amo esse Jesus, irmãos, eu amo esse Jesus, eu amo esse Jesus. A semana passada eu fui orar para uma mulher que ela ia passar por uma cirurgia. Irmãos, chegou lá, tudo que eu falava com ela, a casa é imagem pura, do lado, filho. Tudo que eu falava com ela, ela justificava, que ela orava muito, que ela não deixava quase eu falar. Aí a sobrinha dela falou comigo assim, olha o que a sobrinha dela falou. Falou, não, ela serve a Deus da maneira dela, mas ela está servindo. Na hora que ela falou isso, eu virei para a sobrinha dela e falei, olha, você não me atrapalha a falar do amor de Deus. Não me atrapalhe. Final da história, quem rendeu foi o esposo dela, acho que com mais de 80 anos. Homem católico, ele não queria nem ouvir a palavra, ele entregou a vida dele para Jesus naquela hora. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Fala a verdade, ora, prega, irmãos, mudança de vida, transformação, libertação, Deus traz em nossas vidas, nós não podemos ficar calados. Jesus, ele orou por ele orou pelos discípulos, ele orando por ele, deixando exemplo para mim e para você, que nós precisamos de orar por nós também. Ele orou por si mesmo. Jesus, aqui o versículo 5, quando ele fala, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí, aqui ele encerra, aí ele vem orar pelos discípulos. O versículo 6, que fala, manifestarei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Olha o versículo 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste, provém de ti. Irmãos, tudo que vem para nós, provém de Deus. Provém de Deus. Às vezes a pessoa fala, não, isso aqui veio dar força no meu braço. Não, vem dele. Uma vez eu conversando com a irmã, ela falou comigo, mas as coisas tem lá em casa, móveis, compramos na loja. Eu falei, mas quem criou as árvores? Deus. A madeira vem de onde? Vem das árvores, Deus criou. É tanto que a palavra de Deus fala que Deus criou tudo em 5 dias. No 6º dia, ele fez o homem, para que o homem não tivesse falta de nada, já tinha tudo, já tinha provido tudo para o homem. Deus, ele tem toda a provisão para mim e para você. Deus tem tudo o que nós necessitamos, nós precisamos. Basta nós abrirmos a nossa boca e falar com ele, pedir a ele. O pai não é assim com o filho? Filho, pai, me dá um presente. Mas não fala que presente que quer. Pai dá qualquer coisa, não é assim? E é bom quando chega e fala, pai, eu preciso disso. Seja específico na sua oração. Se você não gosta de uma coisa, fala, Deus, eu não gosto. Deus, eu não quero isso. Mas contudo, seja feita a vontade do Senhor na minha vida. A vontade de Deus nas nossas vidas. O querer dele nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém? Quem crê que Deus está falando no teu coração nesta noite? Irmãos, e Jesus, ele ainda orou pelos crentes vindouros que somos nós. Ele orou por mim, orou por você. Ele orou, intercedeu junto do Pai lá. Aí quando lá no versículo 14 de João, quando ele fala, não vos deixarei órfão, irei para o Pai, mas voltarei para vós.
Ele falou: vou subir para o Pai, mas o Espírito Santo Consolador descerá e estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, você não é órfão, não, você não, eu não tenho ninguém que intercede por mim, o Espírito Santo intercede por você. Peça o Espírito Santo, fala com ele. Fala: Espírito Santo, intercede por mim junto do Pai. Peça a ele, que ele tem poder de transformar as tuas palavras junto do Pai. Aquilo que nós não sabemos falar, a palavra de Deus fala. Às vezes nós não oramos como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede gemendo por mim, pela igreja de Cristo sobre a face da terra. Ele intercede, irmãos. Ele intercede. Ele intercede. E lá em Colossenses, ele manda orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, ele manda orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Aquilo que eu falei com vocês. Está em casa, está orando. Está na rua, está orando. Chega o esposo, às vezes o esposo chega em casa, às vezes a mulher já vem com problemas. Sabia disso? Já enche a cabeça. O marido já vem, a mulher já enche a cabeça. Mas se você vai para a oração, na hora que ele chega, você espera ele tomar um banho, você espera ele trocar roupa, ele jantar ou almoçar, sei lá, para depois você vir com o assunto. Deus vai te direcionar. E assim também é o marido, chegar, quero chutar o balde, não vai chutar nada, vai chegar e vai conversar conforme a palavra de Deus, conforme o que Deus te orientar. Eu falo sempre: Deus não tirou a mulher da cabeça para o homem não pisar. Deus não tirou a mulher, não tirou da cabeça, né, para não mandar, para ela não ficar mandando muito, não. Não tirou dos pés para não ser pisado, tirou da costela para andar lado a lado. Agora o homem, irmãos, gente, eu fico olhando, eu fico observando muito. Às vezes você vê a pessoa quando está namorando, parece que é uma pessoa só, não é assim? Quando anda tão colado, parece que é um só. Quando casa, que fica uns tempos casado, quando anda, lá de casa eu vejo isso. Eu não sou fifi não, mas eu fico sondando e vendo. O marido anda uma distância, quase daqui na porta, e a mulher atrás, coitadinha. Principalmente se estiver com sacola. O homem vai na frente. Esquece que tem esposa. Deus quer que você anda lado a lado, ora, ajoelha com ela, ora, clama ao Senhor com ela, e ela com você também. Se não quer orar, fala com ela: ajoelha aqui, fica do meu lado então. A palavra de Deus fala que é uma só carne, não é assim? É uma só carne. Então, irmãos, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor, que nesta noite, que o próprio Deus, Ele venha agir na tua vida, te fortalecendo, te dando força para orar, força para clamar, força para interceder também pelas pessoas. E quando marcar oração na igreja, vem também, amém? Vem, irmãos, vem. Aqui dia de culto dos homens é dia de oração das mulheres. Enquanto eles estão ali fazendo culto, as mulheres estão aqui intercedendo. Não é assim? Não é, Solange? É assim, irmãos. É orando, orando, nós vamos vencer. Orando que nós vamos chegar aonde Deus quer. É através da oração. Amém? Peça a igreja que fique de pé, por favor. Glória a Jesus. Irmãos, eu gostaria, quem está com sua família, abraça sua família agora, vamos orar. Quem está com sua família, abraça sua família. Se você não tem família, parente nenhum aqui, você vai orar e vai falar com Deus. Você abraça você mesmo. Fala: Deus, estou abraçando toda a minha família nessa noite. Às vezes você brigou, xingou, amaldiçoou. Você vai pedir perdão agora. Irmãos, está fechando brecha no mundo espiritual. Está fechando brechas no mundo espiritual. Vocês vão ver mudança nos seus lares, vão ver mudança, transformação. Comece a orar, comece a falar com o Senhor nesta noite. A palavra de Deus fala para orar sem cessar. Ore e fale com Deus.